Ô, gente, o Supremo Tribunal Federal ontem condenou a 76 anos de prisão os irmãos Brazão por serem mandantes do assassinato de Marielle Franco. Eu vou soltar essa reportagem da Metrópolis e tecer alguns comentários, mas eu adianto para vocês que eu fico feliz de que parte disso tenha sido esclarecido e os mandantes tenham sido condenados, mas eu gostaria muito de ter alguns esclarecimentos que ainda não aconteceram e talvez a gente nunca tenha, né? O porteiro que sumiu, as ligações da casa do Rony Lessa para o Bolsonaro e a invenção de que a filha do Rony Lessa, que estava nos Estados Unidos, estaria namorando com o filho mais novo, o Renan, né? O filho mais novo do Bolsonaro, e que isso explicava as ligações. Isso nunca colou, esse namoro parece que foi inventado, o delegado acreditou na palavra dos Bolsonaros e não investigou. Então, assim, tem certas coisas que eu não estou acusando ninguém, mas eu tenho certas coisas que não estão explicadas para mim. Eu não sei qual é a explicação, e a explicação que está disponível não é convincente, pelo menos para mim. Vamos ver essa matéria do Metrópolis e eu vou tecer alguns comentários sobre esse caso, sobre o fato de ter tido um assassinato político que foi em razão de preconceito racial, misoginia, não é? Motivação política, entre outras. Então vamos ver e vamos comentar. O Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade a 76 anos e 3 meses de prisão os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão como mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, o motorista dela. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, o Rivaldo Barbosa, foi absolvido da acusação de mandante, mas condenado por obstrução de justiça e corrupção passiva majorada. Os 4 ministros da primeira turma, que seriam Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, votaram por unanimidade para concordar com as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. A única divergência foi com relação ao Rivaldo Barbosa. A ministra Carmen Lúcia fez um voto emocionante e de indignação no julgamento, dizendo que o processo tem feito mal a ela e questionando, abre aspas, quantas Marielles o Brasil permitirá que sejam assassinadas, fecha aspas. No final, ela também fez uma análise sobre o caso e a gente vai ver agora. Afirmando que tudo quanto foi apurado, e mesmo quase uma década depois, em parte pela atuação do Ministério Público, da Polícia, que, como o ministro Alexandre lembrou, atuou com todas as dificuldades, de Vossa Excelência, que, como ministro da Justiça, então, deu uma ênfase, uma celeridade para que houvesse apuração, fosse qual fosse, não se sabia qual que viria a ser. Ela está se referindo ao Flávio Dino, que era ministro da Justiça e que enfatizou a importância de investigar o caso. Ela se referiu a ele naquele momento. Mas, de toda forma, várias vezes a gente tem escutado nesses 8 anos que Marielle, Anderson continuam presentes, o direito também continua presente, mesmo a justiça frágil como é a humana. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Os magistrados também definiram as indenizações, no valor total de 7 milhões de reais, sendo 1 milhão em favor de Fernanda Gonçalves Chaves, que é a única sobrevivente daquele ataque, e também da filha dela. Além disso, os ministros estabeleceram 3 milhões de reais em relação a Marielle, sendo 750 mil reais para cada familiar, ao pai, à mãe, à filha e à viúva de Marielle. No caso dos parentes de Anderson Gomes, são também 3 milhões de reais divididos igualmente, 1,5 milhão à esposa, Ágata, e 1,5 milhão ao filho, Arthur. A primeira turma do STF decidiu ainda que todos os condenados se tornem inelegíveis, já que tratam-se, ali os irmãos de parlamentares. A partir do trânsito em julgado, os direitos políticos de todos os condenados estão suspensos até o término da pena. Além de estarem inelegíveis, não podem sequer votar. Por fim, fica determinada a perda do posto, da patente ou graduação do militar estadual como efeito secundário da condenação.
Também está decretada a perda dos cargos públicos de todos os réus. No caso de Domingos Brazão, ele perde a remuneração mensal de cerca de R$ 56 mil do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Até essa terça, ele ainda recebia o salário, mesmo após ser formalmente denunciado e preso preventivamente no âmbito do processo que tramita lá. Mas só pode ter suspensão depois do trânsito julgado, depois da condenação. Isso daí faz parte da lei, enfim. Ele está acusado, não iria gerar suspensão, né? Então a suspensão acontece após a condenação. No STF. No final da segunda sessão, a família da vereadora do Rio de Janeiro fez uma coletiva de imprensa e falou sobre o resultado no julgamento. E a gente vai ouvir agora a filha da Marielle Franco, a Luiara Franco. Tudo bem, mas como o avô disse, foi um dia muito difícil, então não tem como não relembrar tudo o que aconteceu no dia 14 de março. Foi um dia que realmente foram picos de pressões e ansiedades de reviver e de escutar, enfim, né, as falas. E acho que hoje eu queria agradecer, mas também ressaltar a coragem das nossas famílias. Porque se a gente chegou aqui hoje foi porque há 8 anos a gente continuou ecoando a pergunta de quem mandou matar a Marielle, e hoje a gente sai com a resposta. Que dá pra gente minimamente um alívio, mas a gente sabe que a justiça é muito maior do que isso. A justiça passa, né, pela indenização, pela reparação, pela não repetição. Mas hoje, acho que ontem, completaram-se 94 anos, né? Enfim, que a mulher tem o direito de ser votada e votar. Então, acho que hoje, para além disso, uma resposta aos 46.502 eleitores da minha mãe. Então, acho que a gente vai seguir na luta, vai seguir com o nosso trabalho no Instituto Marielle Franco. Bonito o que ela falou aqui, né? Porque lembrando todo mundo que votou na Marielle, né? E que era justiça não só para a família, não só uma justiça para o Brasil, mas uma justiça para aqueles que depositaram voto em Marielle. E ela lembrou a luta histórica, né, pelo voto feminino, porque sempre é bom lembrar que por muito tempo, não só no Brasil, mas em vários países, as mulheres não podiam votar ou ser votadas, ou se candidatar, né? A luta feminista, né, é uma luta de todos que acreditam em direitos iguais para homens e para mulheres, né? E sabem do histórico de negação de direitos. E a negação de direitos é uma coisa que estava na luta da Marielle de reparar, né? Porque a gente sabe que a história do Brasil é uma história de racismo, é uma história de misoginia, de preconceito contra a mulher, né? De preconceito contra a comunidade LGBTQI+, e Marielle pertencia a todas essas comunidades. Mulher homoafetiva, né? Mulher homoafetiva negra, né? Olha só que coisa, né? Afrodescendente, né? Portanto, alvo de preconceito racial, mulher, alvo de preconceito de gênero, e homoafetiva, alvo de preconceito pela sua orientação sexual. E Marielle não deixou que nenhum desses preconceitos parasse ela. Ela só foi parada por bala. Mas o legado dela, esse vive. Esse não foi parado, não. Vamos terminar de ouvir. E vai seguir com essa força e coragem que ela nos ensinou, enfim, ela, Anderson. Isso. Obrigada por nos acompanhar aqui hoje. Pois é, gente, pois é. O que eu tenho a dizer sobre isso é que uma etapa importante da justiça foi feita. Eu ainda não estou convencido de que tudo sobre o caso foi esclarecido. Disse isso no início desse vídeo. E quero dizer para vocês que Marielle vive, sim, em todas as pessoas que lutam por justiça nesse país. Todos. Vocês que estão me assistindo, se vocês lutam por justiça, a Marielle está viva em vocês.
Se você gosta muito do canal, tem uma oportunidade nova de você ganhar dinheiro divulgando conhecimento e divulgando ideias de esquerda. Sim. Para você virar afiliado dos cursos, a explicação está no link no comentário fixado e você pode ter uma comissão remuneração, né, de 20% ou de 40% se você divulgar os cursos enquanto afiliado e não tem nenhum custo. O link está no comentário fixado. Se você gostar muito do que a gente faz, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Os cursos estão no comentário fixado. Você pode virar membro ou apoiador. E se você gostar muito do que a gente faz, é fundamental ajudar a gente a divulgar o canal. A luta por mais justiça social continua e esse é um ano muito importante dessa luta. Torço para que vocês estejam juntos com a gente nessa luta. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.